boa noite a todos. Bem-vindos ao primeiro programa Bate-Papo das 6, a quinta da lei de 2025. Estamos muito felizes com o retorno, já que é muito importante. A sociedade tem informações de qualidade, informações que a gente fala de maneira livre, sem nenhum tipo de demanda específica, é algo que de fato é de interesse da sociedade como um todo. Então tudo que vocês dão como sugestão a gente vai anotando para que nos momentos oportunos a gente traga e deixa a sociedade bastante informada. Então nossa missão é essa, e 2025 não será diferente, tá bom? Eu continuo aqui, Thiago Durão Pandini, apresentando e trazendo sempre especialistas da área. E hoje o tema, coloca aí na tela, produção, que o tema é algo que vem acontecendo todos os dias no país inteiro, que é relacionado a golpe de falso advogado. Infelizmente é uma demanda recorrente, não só aqui em Linhares, que é o nosso estúdio, já que o programa vai para o estado inteiro, nós somos chiques, tá? Então, o estúdio é em Linhares, mas o programa vai para o Espírito Santo, mas essa demanda hoje é nacional e nós trouxemos o meu colega e amigo advogado, o Dr. Rodrigo Dadalto, para falar um pouco mais, de forma específica, sobre essa temática, já que o Dr. Rodrigo também representa a OAB do Espírito Santo como conselheiro da seccional, e o delegado-chefe aqui da nossa regional, o Dr. Fabrício Lucindo, que está sempre à disposição da nossa emissora e de todos que sempre demandam aí do trabalho da polícia e dos esclarecimentos. Doutor Rodrigo, muito obrigado por ter aceitado o convite, por estar com a gente nesse primeiro programa do ano. A TV5 é uma das únicas emissoras do país que destina 1 hora ao vivo por semana para a gente levar exclusivamente informações de qualidade. Eu que agradeço o convite, Thiago, satisfação mais uma vez, doutor Fabrício também aqui ao lado, debater um tema tão importante, de interesse público, e que muitas pessoas estão sendo vítimas, e que a gente precisa, de fato, orientar, trazer mais esclarecimentos para que as pessoas possam, de fato, ficar mais prevenidas e evitar esse tipo de golpe. Bacana. Doutor Fabrício Lucindo, é sempre um prazer recebê-lo. As portas estão abertas, inclusive quando tiver aquelas demandas reiteradas na delegacia, manda um WhatsApp para a gente poder trazer e informar a população. É um prazer estar aqui novamente com você, doutor Thiago, doutor Rodrigo também, um amigo nosso de muitos anos. É isso, a gente está aqui para poder prevenir a população, para evitar que ela continue tomando os golpes. Então nós vamos passar alguns informes sobre como evitar esse tipo de situação, como evitar perder dinheiro, como evitar tomar golpe de estelionatários. Como a gente está no primeiro programa do ano, e também é de praxe, só queria, doutor Rodrigo, iniciar se apresentando, tá? Falando um pouquinho da carreira, e para o telespectador conhecer um pouco mais, já que também é um convidado assíduo aqui do nosso programa. Tá joia. Bom, eu comecei na advocacia há aproximadamente 22 anos, e de lá para cá a gente vem atuando na parte empresarial, fui assessor jurídico da CDL, né, da Câmara de Dirigentes, também trabalhei na Procuradoria do Município por um período, com muita satisfação, Câmara Municipal de Linhares. Exerci a função, o cargo de presidente da subseção, do qual Vossa Excelência agora está respondendo e atuando. E, por fim, agora a gente assumiu o cargo de conselheiro estadual da OAB no Estado. Então, de fato, uma responsabilidade muito grande, e a gente está aqui para poder contribuir com um pouco de informação. Bacana. Doutor Fabrício, apesar de todo mundo te conhecer também, é sempre bom apresentar para aquele que está vendo pela primeira vez. Pois é, eu estou grata satisfação estar aqui com vocês. O doutor Rodrigo me lembrou que a gente se conheceu lá atrás, no ano de 2008, quando desembarquei aqui em Linhares. Ele é advogado, estava na delegacia no dia que eu me apresentei. E de lá, minha vida tem sido quase que prioritariamente aqui no norte do estado. Eu fiquei 7 anos como delegado aqui de Linhares. Depois fiquei 3 anos como delegado de Soretama. E aí fui para as montanhas capixabas, fiquei lá em Santa Maria, Santa Leopoldina, Santa Teresa, Itarana, Itaguaçu e São Roque, que é a terra da cachaça, por mais 2 anos. E voltei para Linhares agora, Linhares, Soretama e Rio Bananal. Desde 2019,
Estou com 5 anos aí, 5 anos e pouco aqui em Linhares novamente. É a terra que me acolheu como filho. Eu sou cidadão linharense, soretamense e ribanense. Que maravilha! Ou seja, a nossa sucessão abarca, né, Torre? Isso aí. As 3 lindas cidades. E é um prazer estar aqui com vocês. A gente está sempre na luta junto com a advocacia, com a imprensa, porque a imprensa ajuda muito a Polícia Civil na divulgação divulgação para a população como se prevenir de alguns tipos de crime, entendeu? Então isso ajuda muito. Exato. Então, Rodrigo, já que a gente tem como tema a questão do golpe do falso advogado, explica um pouquinho para o telespectador o que seria, o que está acontecendo que os escritórios de advocacia estão tão preocupados. Então, Tiago, de um tempo para cá, o processo judicial eletrônico ele, se tornou uma realidade no mundo jurídico, e isso assim facilitou muito o trabalho não só do judiciário, mas também melhorou a prestação jurisdicional para os advogados. Porém, ele, vamos dizer, está proporcionando, de certo modo, que exista essa captação indevida de dados pessoais, de dados relacionados às demandas que estão sendo discutidas lá, porque, via de regra, o processo é público, o processo judicial, né? Somente em alguns casos, por exemplo, processos que tramitam na vara de família, como pensão alimentícia, divórcio, inventário, esses tramitam em segredo de justiça, né? Então, a regra geral é o quê? É a publicidade. As partes têm acesso e os advogados constituídos também. Acontece que, com o PJE, com todas as demais áreas do direito sendo públicas, né, resguardados alguns de interesse público, como, por exemplo, investigação criminal também, advogados têm acesso aos autos na íntegra. E alguns deles, infelizmente, né, como em toda profissão, existem maus profissionais, eles se aproveitam dessa facilidade para poder colher nomes, contratos, números, para 2 finalidades, principalmente. Uma delas é oferecer o serviço para clientes e realizar uma espécie de captação indevida, né, o que é vedado pelo nosso Código de Ética e Disciplina, o Estatuto da OAB também. Então, assim, existe um problema de natureza administrativa disciplinar, como também tem alguns casos que os advogados não só oferecem serviços, mas eles utilizam desses dados para fins criminosos. E muitas vezes eles transferem esses dados para terceiros, e aí não necessariamente advogados, e que esses terceiros entram em contato com a população por telefone, tem o acesso da pessoa, tem toda a vida ali da pessoa na mão dele, os dados pessoais, e se identifica como se fosse de um escritório de advocacia do qual aquela pessoa contratou, né? Passa ali algumas informações do processo para a pessoa, vamos dizer, acreditar que realmente está falando com um representante do escritório, e vem com uma conversa, né, de que tem uma despesa a ser paga, custa processual, honorários, para que o processo tenha a demanda, o segmento dele. Muitas vezes ele fala que a pessoa ainda ganhou, que saiu o resultado. Mas para liberar o dinheiro, mas para liberar, tem que depositar uma quantia X. E, assim, algumas pessoas acabam caindo nesse tipo de golpe. Infelizmente, a gente sabe que tem idosos, né? Uma população, às vezes, mais vulnerável, que acaba acreditando e que acaba caindo nesse golpe e fica no prejuízo. Está acontecendo no país todo. Como é que hoje, aqui na delegacia de Linhares da região, doutor Fabrício, você está vendo esse tipo de golpe do falso advogado? Esse é um problema sério que nós estamos enfrentando, doutor Tiago. Mas a gente tem que salientar também e pedir aos colegas advogados que registrem a ocorrência. Olha só que informação importante. Porque são muito poucas ocorrências registradas relatando essa prática criminal. Então a gente ouve os colegas advogados relatando muitos casos em que os seus clientes estão sendo enganados por estelionatários,
mas infelizmente as boletins de ocorrência que informam a polícia do crime não estão sendo registrados como deveriam ser. A gente pede aos colegas aí, advogados que passaram por isso, que registrem as ocorrências para que a Polícia Civil possa trabalhar na identificação desses criminosos. Inclusive, Tiago, se você me permite, a Polícia Civil tem uma delegacia especializada, né, de crimes virtuais, de crimes cibernéticos, e que fica localizada em Vitória. Então, essas ocorrências, elas são direcionadas também para essa delegacia especializada? Sim, você pode fazer a ocorrência, pode registrar a ocorrência em qualquer lugar do Estado do Espírito Santo. Inclusive pela internet, Inclusive pela internet, online. E aí essas ocorrências são encaminhadas para as delegacias especializadas que têm atribuição para poder iniciar a investigação, entendeu? Então, antigamente se dizia que você não podia registrar uma ocorrência fora do local do fato. Não, isso é um mito do passado. Você pode registrar a ocorrência em qualquer lugar, inclusive online, como bem lembrou o doutor Tiago. Não necessariamente precisa estar na delegacia, pode registrar online no seu escritório. Você que é advogado, você pode pegar seu computador e registrar uma ocorrência online, que ela vai ser validada e nós vamos encaminhar para a delegacia que tem atribuição. E quando eu falei que essa informação é importante da questão de registrar o boletim de ocorrência, aí muitas pessoas podem pensar assim, não, mas claro, aconteceu o registro. Mas não registram. Na prática, acaba que são poucos boletins registrados. Não é porque aqui em Linhares, doutor Fabrício, toda semana nós temos relatos de escritórios que estão sendo vítimas. Lá na delegacia, tem toda semana alguém fazendo boletim de ocorrência sobre isso? Não, infelizmente não tem. São muito poucas ocorrências. E é bom lembrar também, doutor Tiago e doutor Rodrigo, que é importante registrar o golpe quando ele se consuma e também quando ele é tentado. Porque às vezes eu ia falar agora. O cliente, o bandido, o estelionatário tenta assediar um cliente, por exemplo, mas ele espertamente liga para o advogado que ele contratou para poder confirmar as informações. E aí o advogado, não tem isso, não está confirmado essa informação, senão não tem esse dinheiro para receber agora. E aí você evita o golpe antes que ele seja consumado. Mas é importante registrar também quando é tentado, quando existe a tentativa de golpe contra as pessoas. Exatamente. Então, nesse ponto aí, como o doutor Fabrício falou, além de registrar a ocorrência, entrar em contato imediatamente com aquele escritório de advocacia que representa a pessoa para poder buscar informações, esclarecimentos. E uma vez sendo constatado que aquilo era uma tentativa de golpe, então tem algumas providências. Bloquear o número do WhatsApp, registrar a ocorrência. Denunciar o número do WhatsApp. Exatamente. Verificar, por exemplo, às vezes, habilitação de linha fraudulenta, linha telefônica ou de internet em nome da pessoa, contas bancárias falsas. Exatamente. Então, assim, nesse campo da responsabilidade civil, cada um tem uma parcela, né, que precisa ser, de fato, apurada. E o que a gente observa que quando esse golpe ele se concretiza, né, se consuma, muitas vezes a conta também é fraudada, a conta que foi criada. E via de regra envolve bancos digitais e não bancos, né, que têm estabelecimentos físicos. Não estou dizendo que não possa ter, mas assim, normalmente acontece com mais frequência com bancos que têm, vamos dizer, representação, atuação de forma digital. E aí, doutor Rodrigo, doutor Fabrício, o telespectador que não passou por isso ainda pode se perguntar, mas como é que eu cairia nesse golpe? Porque é um falso advogado, mas ele se apresenta... é um WhatsApp que é enviado para o seu telefone, falando o seu nome completo, a empresa ou a pessoa na qual existe o processo judicial, falando a última movimentação do processo, uma mensagem muito bem elaborada, que, diga-se de passagem, melhor do que a gente faz em nossos escritórios, porque quando você vai mandar uma mensagem para o seu cliente, você não precisa ter aquele zelo todo, você é mais objetivo. Então, assim, chega de maneira perfeita. E se a pessoa estiver desatenta, doutor Fabrício, ela acaba caindo, porque na hora que ela vê a foto, é a mesma foto do WhatsApp, por exemplo, do Dr. Rodrigo. Sim. Se ela quiser dar um golpe em nome do Dr. Rodrigo, são as mesmas fotos. Aí a pessoa às vezes não se liga que o número é diferente. E quando a pessoa manda, às vezes ela pensa que até o número é o mesmo, mas o número é diferente. E aí, às vezes a pessoa menciona, olha, como eu estou no fórum, não tem como
eu conversar agora. Então, qualquer coisa me manda mensagem que eu tiro sua dúvida. E a pessoa vai mandando. E ela acredita que, de fato, você não possa falar por telefone, mas se falar, ela percebe que a voz não é a mesma. Então, assim, é um modus operandi bem profissional. E a gente que é advogado, o doutor Fabrício, delegado, sabe que a pessoa tem acesso a todos os dados, que o processo é público. Então o acesso é integral. Mas quem não tem esse conhecimento, tem certeza que é o próprio advogado, porque ela fala assim, nossa, mas me mandou tudo tão detalhado, então tem que ser o advogado. Quem é que teria esse acesso se não fosse ele? Daí a importância de estar prestando, né, essa informação de forma pública aqui, e a gente agradece a Rede Sim esse espaço, para que evitar que situações dessa natureza possam se multiplicar cada vez mais, que é o que a gente está observando. Agora, essa questão de crimes usando a tecnologia é cada vez mais frequente, né, doutor Fabrício? Com certeza, cada vez mais frequente, porque está sendo muito rentável. Como eu disse em conversa particular com os senhores, hoje é mais rentável dar golpe via sistemas de tecnologia e internet do que roubar um banco, do que sequestrar uma pessoa, do que traficar drogas, por exemplo. Então é mais rentável e tem uma pena muito menor que a pena do estelionato. Qual é a pena? É de 1 a 5 anos, mas raramente, como vocês têm conhecimento, raramente um elemento que é condenado por estelionato, ele vai para a cadeia, realmente. Mesmo que às vezes tem alguns agravantes ali, né, mas... Dificilmente ele vai para a cadeia, de modo geral, de forma assim, em cadeia de ficar preso, né? Então, os bandidos estão se aproveitando disso para poder aplicar golpes frequentemente. O que a gente fala para as pessoas que rotineiramente nos procuram é evitar fazer qualquer tipo de negócio ou acordo por rede social e por conversa de WhatsApp ou conversa desses aplicativos de conversa. Nunca faça isso. Ligue para a pessoa, converse pessoalmente, vá no escritório do seu advogado, ligue para ele, manda ele na sua casa, converse pessoalmente. Nunca compre um carro pela internet, nunca faça isso. Eu estava doido para falar esse exemplo aqui, porque é também importante, já que a gente fala de golpe, falar de um que já está há anos na praça e que ainda continua. Exatamente, nunca compre. Nós temos dezenas, não sei, eu acho centenas de lojas de carro ou particulares vendendo carro em Linhares. Você não precisa ir em site do Facebook e Instagram comprar um carro. Não, existem dezenas de lojas que vendem carros em Linhares, dezenas de particulares que vendem carros em Linhares. Você pode procurar essas pessoas. Outra coisa interessante, doutor Tiago, as pessoas oferecem financiamento em redes sociais, Facebook e Instagram. Consórcio. Meu Deus, nós temos aqui dezenas de bancos. É só você procurar um gerente e fazer negócio pessoalmente na agência. Muito mais seguro, você resolve o seu problema. Exato. Você tem aqui a Polícia Civil de portas abertas, que é uma das poucas instituições que funcionam 24 horas por dia. Se você chegar com uma história de estelionato, de possível golpe na delegacia, que a gente já está com o ouvido acostumado, sim, quando você começa a contar a história, em 3 segundos eu falo, é golpe, não faça esse negócio que você vai perder dinheiro. Em 3 segundos. Você já sabe na hora. Já sabe na hora. Então, antes de fazer qualquer tipo de negócio, antes de fazer qualquer tipo de ação que você recebeu via WhatsApp, ou qualquer Instagram, ou Facebook, qualquer coisa do gênero, procure a polícia. Exato. Procure se aconselhar com o seu gerente de banco. O gerente de banco está aqui para ajudar as pessoas, que todo mundo tem conta em banco. Procure o gerente, converse com o gerente. Se tiver um advogado de confiança, liga para ele. Liga para o advogado. Porque também o advogado naturalmente se depara com esses casos. Exatamente. Muitas vezes algum cliente dele já caiu. Não, eu falo isso porque você mencionou a pessoa chegar na delegacia com uma história dessa e você perceber que é golpe. Quantas vezes alguém liga, Tiago, está acontecendo isso. Cuidado. Cuidado, porque já tive outro cliente que caiu e era golpe. Então, assim, e aí depois a pessoa percebe que era golpe. Exato. Então, de fato, tem que buscar algum tipo de ajuda. Se você não está fazendo nada presencialmente, redobre a atenção. Porque hoje está cada vez mais frequente o golpe praticado na internet. Independente qual golpe seja, a compra de carro, financiamento, consórcio, ou até mesmo se passando pelo seu advogado com a mesma foto dele. E a gente sabe, Tiago, que muitas vezes um negócio desse envolve uma economia de uma vida inteira de uma pessoa. Exato. Uhum. Então, quando ela cai num golpe, ela, vamos dizer, cai em depressão junto, ela deixa de arcar com outros compromissos, enfim,
cria uma situação muito ruim para a pessoa. A gente tem exemplos, né, doutor Rodrigo, doutor Fabrício, até na nossa profissão, de alguns relatos de profissionais que não foram eles que caíram no golpe, mas ficaram extremamente com a saúde emocional prejudicada, porque o cliente caiu e a pessoa começa a se sentir culpada, por mais que não tenha nada a ver com aquele caso. Então, assim, de fato, é redobrar a atenção, tomar muito cuidado e ser precavido. Zelar, todo excesso de zelo vale a pena. Vale a pena, principalmente nesses casos. Olha, nós vamos para o primeiro intervalo de 2025. É um minutinho, voltamos já. Voltamos com o nosso segundo bloco do programa Bate-Papo das 6, a quinta da lei, aqui na TV Sim. Vou só pedir para a produção rapidinho, está tendo um retorno muito grande aqui no estúdio. Agora sim. Melhorou. Agora a gente faz tranquilo. O tema de hoje é golpe, gente. A gente está falando de golpe do falso advogado, mas é claro, a gente não perderia essa participação ilustre do Dr. Fabrício, que vê todos os tipos de golpes possíveis no dia a dia da delegacia, ele como delegado-chefe. Então a gente acaba abrangendo um pouco mais. E aí, no intervalo aqui, eu e o Dr. Rodrigo escutamos o relato de um golpe antigo, do falso sequestro, que foi o primeiro, segundo o Dr. Fabrício, que ele viu quando se tratava de crimes ali virtuais. Porque o golpe falso sequestro era por telefone, mas não tinha nada presencial. Era um filho gritando, né, doutor Fabrício? Exatamente, as pessoas eram acordadas no meio da noite, então às vezes à tarde, com uma pessoa gritando que parecia ser o filho dele, e ele desesperado para poder ver o que estava acontecendo, acabava pagando a falsos sequestradores, mas na verdade estelionatários, né, que usavam desse artifício para poder tomar dinheiro das pessoas. Isso era um problema de 20 anos atrás. Hoje em dia nem se tem mais esse relato desse tipo de golpe, porque as pessoas se acostumaram também com aquele chamado de telefone. Todo mundo já sabe que uma pessoa que liga para você gritando, na verdade é um golpe de bandidos que estão tentando tomar dinheiro, né? Exatamente. Quando falo em golpe bandido, eu lembro um tempo atrás, minha avó. Aí tá lá ela conversando com uma pessoa que se dizia do banco, etc., na casa dela. Aí ela falou, mas eu vou desligar, e desligou. Aí eu falei, vó, mas quem era, vó? Ela, não, meu filho, falaram que era do banco aqui. Eu falei, não, cuidado, que às vezes é golpe, etc. Não, mas eu atendo só pra bater papo, eu sei, não falo nada não. Falei, vó, você é esperta pra caramba. Não, meu filho, pode ficar tranquilo que a vovó não fala nenhum dado dela, não. Então, assim, mas a gente sabe que é um momento que às vezes o estelionatário, ele liga, você está distraído e do nada você começa a fornecer informações. A hora que você vê, você está enrolado. Você está enrolado. Está tendo ainda, eu vou perguntar rapidinho pro doutor Fabrício, questão que eu lembrei, que minha mãe caiu há pouco tempo atrás, do chupacabra, isso dentro de um táxi, doutor Rodrigo, ali em São Paulo, ela me chega na porta, não foi na porta do shopping, o táxi chegou um pouco antes, acho que até para não ser pego pelas câmeras. E ela foi passar o cartão. O cartão não passa, mas não, calma, deixa eu inserir ele na máquina. Inseriu, passou, o cara tinha um cartão da mesma cor do da minha mãe, devolveu. Olha só, ela não pegou o cartão, e na hora ali, não percebe. Só sei que em torno de 5 minutos fizeram um estrago na conta. Um estrago, isso há pouco tempo. Tá tendo isso aqui muito... Não, esses golpes assim são mais recorrentes em cidade muito grande, né? Né? Aqui em Linhares não tem nenhum registro desse tipo. Acho que na Grande Vitória também, se tiver pouquíssimos registros. Agora, em grandes cidades, a gente sempre ouve falar que tem muitos registros assim, né? Né? Muitos golpes diferenciados, mais elaborados, né? Ou seja, um monte de bandidos usando a inteligência para o mal. É. Se usasse para o bem, se trabalhasse, desse duro, fosse honesto, provavelmente teria uma vida também confortável, mas prefere para o lado do mal. Até porque hoje em dia, Thiago, nossa vida está aqui, né? Tá No aqui, telefone tudo, é banco, plano de saúde, tudo, absolutamente tudo. Absolutamente. Então, assim,
são cuidados que as pessoas precisam tomar realmente para, né, evitar que dados, né, sejam transferidos, né, caia na mão de golpistas, de criminosos. Exatamente. E aí, até uma recomendação, eu acho que é bacana a pessoa ter uma senha um pouquinho difícil. Um dado biométrico, né, de reconhecimento facial, ou impressão digital, Exatamente. numérico, enfim, são cuidados que precisam Porque ter. a tecnologia hoje, não as operadoras falando, mas quem produz os telefones, estão cada vez mais dando a possibilidade do que a pessoa roubou, você simplesmente apagar absolutamente tudo que tem aqui, porque você já fez o backup. Então, com o seu backup, você tem seus contatos, suas conversas, etc. E muitas pessoas, inclusive eu, não fuço a tal ponto de ficar tranquilo. Então a gente tem sim que correr atrás disso para quando alguém roubar aqui, a gente perder apenas o aparelho e não todas as informações. Outra coisa é a pessoa também ver, vamos dizer, estabelecer um limite de transferência e configurar, cadastrar na conta as transações, né, diárias, porque algumas pessoas não se preocupam e de fato ficam mais expostas a perderem uma quantia maior. Exatamente, isso mesmo. Exato. Doutor Fabrício, doutor Rodrigo, tem algum programa de conscientização por parte da OAB? E aí eu vou deixar o Rodrigo falar, porque eu não vou falar aqui como presidente ou como apresentador. Então, a OAB, assim, ciente dessa problemática que está acontecendo, isso se tornando cada vez mais comum, infelizmente, ela vem tomando, sim, algumas medidas, né, desde a parte de orientação, formando um comitê, inclusive com autoridades constituídas, como o Tribunal, Ministério Público, a própria delegacia, para, de fato, primeiro, investigar os casos concretos que chegam ao conhecimento e tentar evitar o problema na raiz, como a gente chama, né? Evitar que isso aconteça. E, além disso, também com campanhas de esclarecimento, exatamente também como nós estamos fazendo aqui agora, passando informação de maneira pública para que as pessoas se conscientizem dessa importância do cuidado, né, e evitem contribuir, mesmo que indiretamente, com a ocorrência do problema. Exato. E assim, é sempre bom a gente falar e informar, porque quem não viu ainda começa a ficar ligado, avisa para o parente, para o amigo. Então essa questão da informação, de fato, ela é muito importante. A gente tem que ter, representando classes, a gente tem que estar sempre dando voz a esses tipos de ocorrências que são cada vez mais corriqueiras. Né, doutor Fabrício? Isso aí, E a maior forma da gente orientar as pessoas é pela imprensa, né? Pela imprensa. Pelas redes sociais, assim, a gente está programando, eu, doutor Rodrigo e o doutor Tiago, programando fazer um vídeo para poder divulgar nas redes sociais também, para poder mostrar para o colega advogado, para os clientes deles, que eles não devem fazer esse tipo de trato, fazer esse tipo de negócio por mensagem de texto. Jamais faça isso. Procure o escritório, gente. Se o cara está entrando em contato com você para poder finalizar um processo judicial, porque você vai receber um dinheiro, vá ao escritório dele. Ele vai ter maior prazer em te receber lá e te orientar verdadeiramente. É muito melhor do que você afobadamente passar informações, passar valores para esse bandido que se diz advogado. E nada melhor do que o seu próprio advogado te falar, pô, escuta a voz dele, né? Liga para ele e observe o número. Nunca, pelo menos até o momento, a gente nunca pode falar o que vai ser daqui para frente, já que esses golpistas cada vez mais estão orquestrados e com golpes muito difíceis de serem pegos, pelo menos inicialmente até ser descobertos, mas assim, nunca eles vão estar com o verdadeiro número do seu advogado. Sim. Então observe um número. A foto é a mesma? Ok, mas e o número? É o mesmo do seu advogado? Se não for, não deposite nem um centavo. Se você não tiver certeza de que é o seu próprio advogado fazendo aquela solicitação, não deposite. A gente vou chamar rapidinho um intervalo aqui para que a gente volte no último e terceiro bloco falando sobre a possível responsabilização por esse golpe. Porque às vezes a pessoa é induzida, ela paga, mas ela paga por meio de alguém.
ela não vai lá e dar o dinheiro para o golpista. O golpista se utiliza de meios ali para poder receber essa quantia monetária. E aí, quem a gente pode também pensar numa possível responsabilização, porque também contribui para o golpe. Não é? A gente fala sobre isso no terceiro e último bloco. Fiquem aí, porque você que já passou por isso, pode ser que a sua solução esteja aqui com a gente no próximo bloco. É um minutinho, voltamos já. Voltamos com o terceiro e último bloco do programa Bate-Papo das 6, a quinta da lei, aqui na TV Sim e no YouTube. Hoje o nosso tema é golpe com falso advogado. Infelizmente, vem acontecendo cada vez mais, não só no Espírito Santo, mas no Brasil inteiro. Por isso, quando a gente conversou, eu, o Dr. Rodrigo, o Dr. Fabrício, a gente viu que tinha que ter um combate a nível nacional. Porque isso daí, infelizmente, todos os dias, em todas as cidades vem acontecendo. E o maior prejudicado é a população, que do nada recebe informações detalhadas de um processo na qual é um estelionatário ali tentando arrancar dinheiro de sua conta. Mas, e aí é o X da questão, quando ele pega o dinheiro, esse dinheiro é depositado no banco. Não é? É uma instituição financeira. Até então, parte do pressuposto que a instituição financeira ela fez uma peneira para abrir aquela conta. Ela pegou os documentos, muitas vezes uma identificação facial e etc, para que aquela conta fosse aberta. Eles recebem em nome deles, o golpista, o bandido está lá, ele vai receber em nome dele ou em nome de uma terceira pessoa que não tem nem ideia que aquela conta foi aberta em nome dele? O que a gente observa, Thiago, é que realmente esses depósitos são realizados em nome de terceiros, que muitas vezes nem sabem, nem tomam conhecimento que seus dados pessoais estão sendo utilizados de maneira indevida. O golpista vai lá, consegue abrir uma conta e utiliza essa conta para poder obter a vantagem devida. Então, de fato, assim, esse campo da responsabilidade civil é importante trazer esse esclarecimento aqui, porque uma vez sendo constatado que houve algum tipo de facilitação, de falta de zelo, de cuidado por parte da instituição financeira, então pode sim ser que ela venha a responder da mesma forma que as operadoras de telefone, porque muitas vezes linhas também são habilitadas de forma fraudulenta, em nome de terceiros, e essas linhas são utilizadas para cometer esse tipo de delito. O criminoso, doutor Fabrício, ele não vai fazer prova contra ele mesmo recebendo no nome bonitinho. Próprio, Não acontece isso. De jeito nenhum. Ele usa documento de gente que perdeu o documento, ele usa documento que ele consegue nessas empresas que fornecem dados pessoais para qualquer pessoa que queira, entendeu? Então, eu concordo com o doutor Rodrigo, eu acho que a advocacia poderia pensar numa forma de responsabilizar esses bancos e responsabilizar também essas empresas de telefone. Porque é muito fácil, hoje em dia, você abrir uma conta bancária e começar a espalhar golpes por aí. E o banco não se responsabiliza por nada. Na verdade, ele deveria se responsabilizar que ele tem uma obrigação, acho que até institucional, de abrir contas com pessoas que existam, pelo menos. Com pessoas que, às vezes, você pega casos que nós já começamos investigações em que o sujeito que tinha conta bancária já era morto. Olha só. Então, assim, era um andarilho que perdeu os documentos. Então, o banco não tem critério nenhum para abrir, para liberar essas contas, principalmente de bancos virtuais. E acontece que os bandidos usam essas contas para poder aplicar golpes. E o dinheiro cai na conta desses bancos virtuais e rapidamente evaporam também, de uma forma que a gente não consegue recuperar o dinheiro. Identifica-se o criminoso no final, com muito trabalho, mas o dinheiro raramente ou quase nunca se recupera. Infelizmente, acaba que essa falta de critérios para abrir uma conta fomenta o próprio golpe. Isso.
E aí você cai numa responsabilidade, como bem disse, deveria ser uma obrigação, no mínimo, institucional. E existe. Né? Se eu for ver o banco, diversos, por exemplo, o doutor Fabrício sabe, o doutor Rodrigo também, se tiver sua conta for hackeada, sua conta bancária for hackeada, é um dever legal do banco te reparar. Por Exato. mais que ele tenha todos os mecanismos de segurança, ele foi falho ao deixar que um hack agisse sobre a sua instituição. Então, dessa mesma maneira, ele também foi falho de deixar com que uma pessoa abrisse conta em nome de outra. E no Brasil, não há muito tempo, mas em torno aí de 5 anos, entrou em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados. Famosa né? LGPD. LGPD, Lei 13.709, se não me falha a memória. E ali, de fato, estabelece de forma muito didática e criteriosa que para você utilizar dados de terceiros depende de um consentimento. Então, assim, se você não obtém o consentimento do titular daquele CPF, daquele RG, de forma nenhuma isso pode ser utilizado, né? E principalmente para fins criminosos. E de maneira nenhuma deve ser ignorado. Então, se você permitiu que abrisse em nome de terceiros, primeiro, já feriu a LGPD. Segundo, você ignorou ali um mínimo que você deveria dar de confiança para quem, às vezes, até tem conta no banco. A pessoa tem conta e mesmo assim deixa abrir outra. Em nome de terceiros, porque o critério ali inicial não deu segurança para que aquela pessoa que tivesse talvez os dados furtados, documentos, etc., tivesse uma conta em nome dela. Então fica a dica, não é questão de processar ou não o banco, mas é de acordo com o caso concreto, poder investigar. Porque se de fato todos também ignorarem uma situação dessa, nós vamos apenas fomentar cada vez mais que esses golpes sejam praticados. É um dever de cuidado e tem que ser visto caso a caso, como bem disse o doutor Tiago. Então, não é generalizar, mas depende muito da situação concreta. Exatamente. Chegamos ao final do nosso primeiro bate-papo das 6, a quinta da lei de 2025. Doutor Rodrigo, queria agradecer pela participação, pelos esclarecimentos. A casa está sempre aberta para a advocacia. Nosso muito obrigado. Obrigado, Tiago. Eu agradeço em nome da Ordem dos Advogados do Brasil, inclusive, o doutor Fabrício também, que está aqui com a gente, contribuindo, e dizer para a população que podem contar conosco, o que tiver a nosso alcance, no sentido de representar perante autoridades, de buscar soluções, porque muita gente está envolvida no problema, sendo vítima, ou seja, existe um interesse público envolvido, e nesse ponto a ordem não simplesmente cuida da parte da inscrição do advogado em si, mas ela tem um compromisso com a ordem jurídica, o Estado Democrático de Direito. Então, agradecer mais uma vez e a gente está às ordens. Muito obrigado. Doutor Fabrício, obrigado mesmo por ter vindo, ter esclarecido, trazido temas aí do dia a dia que são recorrentes na delegacia, porque de fato só assim a gente pode pelo menos não só alertar, mas minimizar esse tipo de conduta criminosa que a gente vê no dia a dia. Boa noite, assim eu espero que eu tenha contribuído, o Rodrigo também contribuiu bastante. O que a gente quer é o seguinte, que se a gente conseguir evitar que uma pessoa tome o golpe, já é uma vitória. Então assim, vamos trabalhar para que mais pessoas tenham conhecimento desses golpes que estão na praça, para que não sofram tanto, Às vezes a pessoa perde a economia de uma vida nesses golpes, infelizmente. Exatamente. Olha, a gente agradece a todos que ficaram até o final. Lembrando que é toda quinta às 18 horas. 2025 vem aí com muitas informações bacanas que a sociedade precisa ter o conhecimento. Qualquer sugestão, estamos sempre de portas abertas. Lembrando que amanhã, sexta-feira, tem reprise de 6 às 7 da manhã. Domingo, a partir das 15 horas, os programas vão ao ar novamente. Então, tem a oportunidade de ver mais uma vez. E o bate-papo das 6 é sempre de terça a sexta, mas só a quinta é a da lei. Fiquem com Deus. Um excelente final de quinta-feira a todos.